Boa noite a todos. Com uma satisfação grande que a gente está aqui para dar seguimento a esse projeto que é o Leve Academy, né? No sentido de trocar a experiência nossa com os colegas fisioterapeutas, né? E estabelecer protocolos para melhor atender os nossos pacientes. Hoje, o tema que nos coube, a gente é responsável pela área de ombro da Leve, foi falar, a gente pensou num tema e resolveu falar sobre as instabilidades do ombro. Rapidamente, assim, eu já sou mais decano aqui, trabalhando nessa área, e a gente já viu fazer de tudo nesse campo da cirurgia, né? Eu já tive a oportunidade de ouvir grandes autores internacionais que nos diziam, e tem escrito isso em livro-texto, que o artroscópio é um instrumento do diabo. Tá? Ele não acreditava naquilo, e era um autor, formador de colegas, né, formador de especialistas, e isso fez, por muito tempo, com que alguns colegas não acreditassem no método. Na realidade, no início, a gente tinha, evidentemente, algum tipo de dificuldade, principalmente com relação ao material, mas hoje em dia a gente pode dizer para vocês que a gente se sente, às vezes, até mais à vontade em fazer uma cirurgia por via artroscópica que por via aberta. Evidentemente, aqui na nossa região, principalmente em se tratando da instabilidade, a gente tem ainda algumas dificuldades com relação ao uso desse instrumento, em função de que, por exemplo, o SUS não autoriza. Então, vocês vão receber pacientes nossos lá operados por via aberta, com transferências tendinosas e tal. Ainda existe lugar para cirurgia aberta? Existe. O Lucas vai falar aqui para vocês e a gente vai ver direitinho, então, que tudo está na dependência do tipo de instabilidade que o paciente tem, nas características morfológicas desse ombro e principalmente na causa. Então, nós podemos ter lesões de partes moles, nós podemos ter lesões ósseas, nós podemos ter lesões ligamentares, insuficiências musculares ou neurológicas que vão, eventualmente, contribuir para o surgimento e a manutenção da instabilidade. Então, de acordo com cada um desses casos, a gente procura estudar, tá? E aí ele vai mostrar para vocês aqui, eu já vi a aula dele, é uma aula excelente, então a gente vai discutir esses casos para melhor colocar. Então, nem sempre tem que operar, nem sempre tem que fazer artroscopia, nem sempre tem que fazer transferência óssea, nem sempre tem que fazer osteotomia. Tá? Então, agradeço a presença de todos vocês, vou passar para o Lucas, eu acho que tem um recado ali do colega que quer falar com vocês. Vou aproveitar também, no fim vai aparecer um slide ali para convidar todos vocês a participarem o ano que vem aqui com a gente do Congresso Catarinense de Ortopedia, tá? Que eu tive a honra de ser convidado para ser o presidente do Congresso. Então, desde já, a gente vai reiteradamente apresentar esse convite para vocês e esperar o comparecimento maciço de todos. Muito obrigado. Pessoal, boa noite. Primeiramente, queria parabenizar a Leve, né, por incentivar até a levitar, né, nós, fisioterapeutas, por, né, encarar um desafio, porque compartilhar conhecimento eu acho que é fundamental. E o que vocês estão fazendo é muito bacana. E inspirou a gente. Então, obrigado e parabéns pela iniciativa. Então, dia 14 de setembro, eu e a minha equipe lá da Levitar, nós iremos fazer um workshop em neurociência da dor. Como que a gente pode ajudar um paciente utilizando técnicas, conceitos que a neurociência vem aplicando em tratar um paciente, principalmente com dor crônica. Hoje, 30% da população mundial do nosso Brasil tem dor crônica e o nosso estado tem 42%, é o campeão do nosso Brasil. Então nós, né, não só os fisioterapeutas, mas educadores físicos, médicos, enfim, todo o pessoal da área da saúde pode se beneficiar com esse evento. As inscrições são gratuitas, vai ser aqui na SIC, no auditório principal. Nós já estamos com 150 inscritos, eu acho que é um número bem bacana, e a gente tem a capacidade de colocar 300 pessoas lá. Então, quero convidar vocês. As inscrições, a Gisele vai ajudar aqui a entregar o material, são feitas pelo WhatsApp da empresa, da clínica, ou pelo telefone fixo. Tá ok?
Se o pessoal quiser perguntar alguma coisa, eu vou estar ali no final do evento. Tá bom, gente? Obrigado. Obrigado, Jonathan. É um tema bem interessante, neurociência da dor. Hoje em dia tem uma tendência a gente achar que a dor está sempre relacionada a alguma lesão. Nem sempre. Às vezes a dor ela existe por existir. E o tratamento disso não é tão simples. Mas vamos lá. Então hoje vamos falar um pouco sobre instabilidade. A gente vai começar falando sobre alguns conceitos que eu acho importante. O que é a instabilidade? A instabilidade é a incapacidade da cabeça humeral ficar centralizada na cabeça, na glenoide. Então, a dificuldade em manter uma cabeça se manter centralizada. A luxação seria a completa separação dessa articulação, onde há uma disjunção entre a cabeça do húmero e a glenoide, totalmente separadas. E geralmente, ou quase sempre, é quase impossível uma autorredução. O paciente ele não consegue reduzir sozinho. Ou seja, ele precisa da ajuda de um terceiro, ou para o hospital, ou às vezes alguém já conhece a técnica de redução para reduzir. A subluxação ela é uma translação sintomática, é importante sempre notar que tem que estar relacionado com um sintoma, tem que ter dor associado, ou um desconforto, da cabeça do húmero em relação à glenoide. Até 50% de translação é o normal, vamos dizer assim, uma pessoa com uma frouxidão. Além de 50% é a subluxação. Tá? E ela geralmente tem uma redução espontânea. É aquela cabeça que quase saiu, quase luxou, e aí ele dá às vezes uma relaxada, uma mexidinha e volta para o lugar. Então, quando o paciente vem dizendo que ele pôs no lugar, provavelmente foi uma subluxação, não foi uma luxação. A apreensão é o medo de que ocorra uma luxação ou uma subluxação. Ele vai ter um medo, uma apreensão em certas posições. A posição geralmente é a posição que o ombro saiu do lugar. Tá? E a hiperlacidão é uma condição que a gente acha em alguns pacientes, onde tem uma mobilidade aumentada, ela é assintomática, não está associada à instabilidade, ou seja, um indivíduo normal. Tá? Geralmente eles são atletas de alto rendimento, que têm hiperlacidão, tá? Porque eles têm uma mobilidade excessiva, uma mobilidade extrafisiológica, tá? E é apenas uma variação da normalidade, não é doença, não é problema. Tá? Eu me sinto orgulhoso por cuidar do ombro, porque eu acho uma articulação fantástica, vou puxar a sardinha para o meu lado, mas ela tem uma biomecânica única, né? Ela tem uma restrição óssea do húmero comparada a uma articulação do quadril, que são duas articulações de grande amplitude. A restrição óssea do ombro é muito limitada, é muito pequena, né, em comparação com o quadril. Se a gente for ver também a parte ligamentar, comparar com o joelho está sempre com os ligamentos tensos, está sempre bem tensionado. Já o húmero não, os ligamentos do húmero são todos frouxos. Eles vão tensionar em certas posições e vão impedir a luxação. Então, como é que acontece essa estabilidade do húmero? Se tem pouca restrição óssea, tem um ligamento frouxo, como é que isso funciona? A biomecânica, vou começar pela parte de estabilização estática, que é a parte de restrição óssea mesmo. Né? A glenoide ela cobre apenas 30% da cabeça humeral. Tá? E a glenoide ela tem, junto com a restrição, a parte óssea da glenoide, junto dela tem o lábio. Né? O lábio ele serve como uma ventosa, praticamente, que se adapta à cabeça humeral, melhora a congruência articular, e ela aprofunda a glenoide em 50%, aumentando 20% da estabilidade dessa articulação. Aqui mostrando o aprofundamento do lábio glenoidal em relação ao solo da glenoide. Aqui, tá? Nós continuamos aí nos estabilizadores estáticos, temos a parte ligamentar, aqui a gente tirou o húmero, está olhando de frente para a glenoide, aqui é o acrômio, a clavícula. Então, aqui todo é o complexo ligamentar gleno-humeral, tá? É a cápsula do húmero, do ombro. O ligamento médio, o gleno-humeral médio, o superior, e o complexo inferior, aqui, ó, com a banda anterior e a banda posterior. Tá? Esse complexo, como ele é totalmente ligado pela cápsula, é como se fosse uma coisa só, uma cápsula com seus espessamentos, né? Eles meio que trabalham todos juntos. Quando um está distendido, vai distendendo o outro. Né? Eles são todos interligados.
O mais importante desses complexos, desses ligamentos, é a banda anterior. A banda anterior, esse espessamento anterior do complexo inferior, ou seja, o ligamento glenohumeral inferior, com suas bandas anterior e posterior, elas estão sempre mais tensos em abdução. Quando a gente faz a abdução em 90 graus é quando vai tensionar mais esses ligamentos. Tá? E é nessa posição onde o ombro ele é mais vulnerável para a luxação. A instabilidade é maior com a abdução a 90 graus. E nessa abdução, ele tensiona o ligamento glenohumeral inferior e ele impede a translação da cabeça humeral. Quando a gente faz uma rotação interna, o posterior segura, ele como se fosse uma rede aqui, ó, tá? Ele segura para posterior e em rotação externa, a banda anterior segura para anterior. Mas só esses ligamentos, isso tudo não dá conta dessa estabilidade, né? Ó, eles são aqui mostrando o ligamento frouxinho, ele tensiona quando há uma translação, tensiona, ele restringe a luxação. Ou na rotação do ombro, né, estende o ligamento e impede a translação, fazendo sempre um vetor central da cabeça do húmero contra a glenoide. Só que como eu estava falando, só isso não impede uma luxação. O mais importante estabilizador da articulação glenohumeral são os estabilizadores dinâmicos. Aqui os primários, o manguito rotador e o deltoide. Tá? Essas musculaturas envolvendo o ombro, aqui é o vetor do supraespinal, o vetor do subescapular, o vetor do deltoide e aqui o peso do braço para inferior. Toda essa soma desses vetores vai criar um vetor central da cabeça do húmero contra a glenoide. É isso que dá a estabilidade do ombro, é isso que dá a estabilidade glenohumeral. Tá? E esses músculos eles vão ser sinérgicos com os estabilizadores estáticos para manter essa articulação sempre concêntrica. Então, de novo, ressaltando aqui a musculatura, né? O supraespinal, o deltoide, o subescapular e o infraespinal, todos agindo em prol de manter essa centralização da cabeça em relação à glenoide. Então, aqui mais um esquema demonstrando a balança de força, né? Há um arco de congruência entre a cabeça humeral e o glenoide, e esse arco de congruência ele tem esse vetor central mantido por essas musculaturas. Tá? Quando existe uma força aplicada, uma força externa aplicada de posterior para anterior, ou seja, no caso do luxação anterior, né, por exemplo, quando eu tenho essa força, seja uma força externa ou algum de mecanismo direto ou indireto, vai levar com que esse vetor de força, se a força está sendo aplicada para cá, o vetor de força que deveria ser centralizado na cabeça, no centro da glenoide, ele vai para fora, ele vai levar essa cabeça humeral para fora, ele vai fazer uma luxação. Se essa força for forte o suficiente para romper um ligamento ou ultrapassar as forças dos tendões, da musculatura, vai haver a luxação. Então, o corpo ele tem mecanismo para evitar isso, né? Vou voltar aqui, ó. O vetor de força da musculatura, no momento que vem uma força aplicada externa, a musculatura ela contrai para manter o vetor de força centralizado na cabeça humeral. Tá? Então, a força muscular é importante para manter essa centralização da cabeça na glenoide. A escápula também ajuda bastante. A musculatura estabilizadora da escápula, né, vai ajudar mantendo a posição da escápula. A postura da escápula durante o movimento, durante a dinâmica de movimento do ombro, ela é muito importante. Ela é a plataforma de movimento. Se a escápula não se posicionar bem, ela pode, às vezes, facilitar a luxação. Tá? Às vezes, num movimento rápido, se a escápula não acompanha o húmero, uma vez eu li, e eu gosto dessa analogia, a escápula é como se fosse a foca e o húmero é a bolinha no narizinho da foca. Para onde a bola vai cair, o nariz da foca vai junto para o húmero não cair. Então, a escápula é a foca indo atrás da cabeça humeral. Se a cabeça do humeral vai e a escápula fica, luxa. Tá? Então, aqui, ó, mostrando de novo, uma força aplicada de anterior para posterior, às vezes o manguito não vai dar conta, nem o deltoide de contrair em uma resposta mais rápida, a escápula se posiciona. De novo, ó. A escápula se posiciona para manter o vetor de força mais centralizado, mais dentro da glenoide possível. Tá? Aqui tem um exemplo de um paciente fazendo um supino. Tá? A escápula dele repousa, no que ele vai levantar, essa escápula tem que protrair junto para a glenoide acompanhar a cabeça do húmero. Se ele levantar a escápula e a escápula não fizer esse movimento de protração, né, o húmero vai deslocar para posterior. Aqui já chamando mais atenção para lesões, né, que podem levar à instabilidade, um manguito fraco ou lesado, seja por déficit neurológico ou por uma ruptura, favorece a luxação, né, ele perde a força de tração para manter essa força
de reação na glenoide, ou um defeito ósseo, muitas vezes por uma displasia de glenoide, que é raro, mas pode acontecer, ou até um defeito ósseo traumático mesmo, uma fratura, ou luxações repetidas que levam à erosão da glenoide. Então, entendendo a biomecânica, a gente parte para uma avaliação. O que é importante a gente avaliar no paciente? Sempre a história dele, como aconteceu tudo, o exame físico e exames complementares. Na história é importante a gente saber a idade do paciente, a gente sabe que quanto mais jovem, maior a chance de ele ter uma recidiva. O mecanismo de lesão é muito importante, se isso foi durante... Como é que aconteceu essa luxação? Ele estava dormindo, ele foi virado de um lado para o outro, caiu de uma escada, estava jogando futebol, foi arremessar uma bola, como é que aconteceu? Né? As posições do ombro que vão reproduzir essa instabilidade ou a apreensão, esse medo de luxar. Quantos episódios ele teve, né, até agora, se foi o primeiro, são vários, já é recidivante. E a necessidade de redução no hospital, para a gente tentar diferenciar da luxação para a subluxação, que não é tão importante quando a gente pensa que é, tá? Saber se é luxação ou subluxação. A parte mais importante é entender se essa luxação, se essa instabilidade ela foi de causa traumática ou de causa atraumática. Tá? Elas são patologias diferentes, apesar de ser instabilidade, mas elas ocorrem de forma diferente. As causas delas são diferentes. Tá? Então, tem um mnemônico aqui, que o americano gosta bastante disso, que é o TUBS e o AMBRE. TUBS e AMBRE quer dizer o quê? A traumática, geralmente, ela é unilateral, tem uma lesão de Bunker. Bunker é uma lesão anatômica, que eu vou mostrar mais para frente, e ela acaba quase sempre em cirurgia. Tá? Pode ser que não, mas muitas vezes sim. Já a traumática, ela é multidirecional, ou seja, ela pode ter uma luxação, uma instabilidade, para várias posições, para frente, para inferior, para superior, para posterior. Esse ombro ele é instável para várias direções. Geralmente ela é bilateral, porque a traumática está relacionada a defeitos do colágeno. Então esse paciente ele vai ter um defeito sistêmico, muitas vezes, ele vai ter dos dois lados, e não só no ombro, às vezes em outras articulações. Ela melhora bastante frequentemente com reabilitação só. E quando, nos casos mais raros, precisa de cirurgia, a gente faz uma aplicatura da cápsula inferior ou um fechamento do intervalo rotador. E aí, por isso, esse mnemônico amplo é mais para quem estuda para a prova de ortopedia e tal, mas é legal porque diferencia bem as duas. É importante no exame físico desse paciente estar sempre tentando diferenciar de uma traumática para uma atraumática. Então a gente vai fazer inspeção para avaliar se tem alguma deformidade nesse ombro, se ele está ainda luxado. Às vezes ele pode ter uma luxação inveterada, esse ombro está luxado ainda, ele chega para a gente dessa forma, que é um caso muito grave, ruim, mas tem às vezes como dar jeito nisso ainda. Se tem alguma incisão prévia, como está o arco do movimento, se o passivo e o ativo são completos, se o neurológico dele está normal, porque numa luxação pode haver um dano neurológico, né, uma luxação com alta energia, um acidente de moto, por exemplo, pode ter lesão do nervo axilar, muito mais comum, às vezes até de plexo braquial. O paciente às vezes vem com o braço todo pendente. Geralmente se são lesões neuropraxias, que são lesões que se recuperam com o tempo, mas tem que ter um certo cuidado na avaliação. As manobras provocativas são a base para a gente tentar definir qual é a instabilidade do paciente, né? Essas manobras de apreensão e recolocação são manobras que geralmente estão associadas a lesões traumáticas. Como é que é a apreensão? A apreensão, a gente coloca o braço do paciente em abdução e rotação externa e provoca a luxação. O braço geralmente luxa nessa posição, então a gente coloca nessa posição e começa a rodar externo. Se ele pedir para parar, tiver dor ou instabilidade ou medo que sai do lugar, é positivo o teste. E a recolocação? A recolocação a gente faz uma compressão anterior, faz a mesma manobra de apreensão, só que coloca a mão na frente do ombro, como se tivesse um anteparo na frente, e aumenta a estabilidade. E aí ele diz que ele relata um alívio da dor ou do medo, e isso é a recolocação. Por quê? O ombro ele teve ao a gente provocar, né, com a manobra de apreensão, o ombro ele tem uma subluxação. Na hora que tu põe a mão na frente, tu reduz a articulação. E quando tu reduzir, ele se sente confortável. O low end shift test é mais ou menos parecido, com essas duas fotinhos. Geralmente é mais fácil com o paciente anestesiado, a gente faz isso mais no centro cirúrgico para avaliar as instabilidades. E aqui os testes para avaliar a traumática. O teste de hiperabdução, que é o teste de Gage, ou seja, a gente faz uma hiperabdução, tenta uma hiperabdução do paciente. Se ele tiver uma abdução maior que 105 graus com a escápula estabilizada, provavelmente ele tem lassidão do glenomerular inferior, ou seja, se ele permite uma abdução muito exagerada, ele tem uma lassidão da parte inferior lá, ele permite essa hiperabdução. Avaliar sempre o lado contralateral para ver se ele tem dos dois lados. Se ele tiver dos dois lados, a gente pode estar dentro de uma instabilidade atraumática.
Frouxidão ligamentar generalizada, ou seja, às vezes ele pode ter frouxidão dos joelhos, do tornozelo. Como é que a gente vê a frouxidão no joelho? Geralmente ele tem a extensão do joelho, ele faz aquele recurvato no joelho, né? Parece que o paciente ele estende mais do que o normal. Cotovelo também, aquele cotovelo que às vezes parece que vai dobrar o contrário, assim. Isso é uma frouxidão ligamentar generalizada. Tem os critérios de Brighton para fazer uma avaliação essas hiperlacidões, que às vezes, dependendo do paciente, se ele compõe um número de critérios, ele pode ser caracterizado até como uma síndrome do colágeno, que daí é síndrome da hipermobilidade. Aí ele tem uma doença do colágeno, que é genética, e aí ele está sujeito a essas instabilidades. Mas é um quadro mais generalizado e mais grave, vamos dizer assim, de instabilidades. Ele vai ter até repercussões clínicas, às vezes com dor. E o sinal do sulco, que é para avaliar a frouxidão da parte superior daqueles ligamentos, do ligamento superior, do glênio numeral superior. Essas avaliações elas têm relação com a instabilidade atraumática. Tá? Seguindo a nossa avaliação, a gente vai avaliar sempre com uma radiografia para ver se não tem uma fratura. A tomografia nos complementa para avaliar os tipos de fratura. Às vezes tem fraturas menores que a gente não consegue detectar a radiografia, e a tomografia nos ajuda também a quantificar essas lesões ósseas. As partes ósseas são muito importantes para manter a estabilidade. A gente tem que avaliar bem direitinho isso ali. A artrorressonância é sempre para avaliar a parte capsular, a cápsula, se tem lesões da cápsula. Não vou me ater muito a isso. A traumática, então, né, essa instabilidade, geralmente, que o paciente ele vem com uma história de que ele estava dormindo e luxou, ou ele foi fazer um arremesso, alguma coisa assim. Geralmente ela está associada com essa hiperfrouxidão ligamentar. Geralmente não, ela está associada com essa hiperfrouxidão. E ela tende a ser um problema de feedback do húmero para a escápula. É como se é aquela coisa que eu falei, o húmero vai e a escápula não vai. Mas por que acontece isso? Porque como ele tem os ligamentos mais frouxos do que o normal, esses ligamentos eles falham na competência da propriocepção. Eles não conseguem avisar em tempo, são milissegundos, mas esses milissegundos são preciosos para que haja esse acompanhamento da escápula com o húmero. Então, esse déficit de feedback entre o húmero e a escápula por um ligamento frouxo, imagina um ligamento, o violão tem a corda tensa, quando a gente dá o toque faz aquela vibração. Então, imagina uma corda frouxa, ela não transmite aquela vibração. Então, essa vibração pela cápsula ela é atrasada, e aí leva a essas instabilidades atraumáticas, que geralmente não tem lesão anatômica, não tem, a gente faz o exame é normal, o raio-x é normal, a artrorressonância é normal, a tomografia é normal, porque o problema dele é de propriocepção, ou uma falta de força, às vezes a escápula está deficitária, ou manguito, alguma coisa está com algum problema ali, mas é geralmente reabilitação que é o que vai resolver o problema dele. Tá? A gente tende, na traumática, a tentar a reabilitação por 1 ano. A minha experiência até agora é que quando a reabilitação não resolve a traumática, é porque tem que procurar, se tu vai à procura, tem uma lesãozinha anatômica ali, às vezes mais rara ou mais difícil, mas tem alguma coisinha ali. Até que eu e o Robson, a gente decidiu operar, a gente operou e a gente viu que tinha algum problema. Ou uma cápsula mais, de tanto que vai saindo, vai luxando, a cápsula vai laceando, ela vai ficando uma cápsula mais redundante, assim, fica maior e ela fica mais frouxa. Então a gente faz a aplicatura. Mas sempre tem alguma coisa de lesão nesse paciente. Já na traumática, a gente tem que tentar definir o padrão da lesão. O que aconteceu? Qual lesão que houve nesse ombro? Foi uma lesão ligamentar? Foi uma lesão óssea? O que houve? O que aconteceu? Então, tem alguns padrões de lesão que acontecem. Aqui é uma luxação, né? O ligamento está aqui rompido, ele foi junto com o húmero, ele desinseriu daqui, ó, tá? Aqui tem um ligamento posterior, a cápsula posterior, né? E a cápsula anterior rompeu daqui da glenoide, é onde geralmente rompe, que é a lesão de Bankar, é essa. Tá? Eu vou mostrar o próximo slide que é mais fácil de entender. A cápsula está aqui rota, ó. Ela se desinseriu, avulsionou aqui da borda da glenoide, junto com o lábio. O lábio e a cápsula foram avulsionados. Essa é a lesão de Bankar. Tá? A gente chama de lesão de Bankar essa lesãozinha do ligamento aqui. Então, voltando aqui. E a impressão da glenoide na cabeça número, na face posterior da cabeça número, causa, às vezes, eu gosto de chamar de lesão de Hill-Sachs, mas muitas vezes vem no laudo como fratura de Hill-Sachs. Aí o paciente vem achando que tem uma fratura, que tem que operar, que não sei o que. Não. A lesão de Hill-Sachs, ela tem que tomar cuidado, por causa que ela é uma lesão bastante comum. Praticamente todas as lesões traumáticas têm um grau de lesão de Hill-Sachs, nem sempre ela é assim profunda, ela pode ser mais rasa, e dependendo do tipo da lesão de Hill-Sachs, eu vou falar um pouquinho mais para frente, ela pode levar a sujeitar esse indivíduo a ter mais instabilidade ou não. Tá? Mas tem que ter cuidado, isso é importante na avaliação. Então, aqui a lesão de Bankar, lesão de Hill-Sachs, são as lesões que tendem a acontecer no ombro com instabilidade traumática. Nós estamos falando de traumática, deixamos a traumática para trás. Tá?
Então, a lesão de bunker, para entender melhor, ó, tá? Toda a cápsula aqui, a cápsula anterior, a cápsula posterior, a lesão de bunker ela sempre acontece entre as 3 e 6 horas, anterior e inferior aqui na glenoide. Arranca toda essa cápsula aqui, ó, desinsere aqui, ó, perde aquela profundidade, ó, arrancou o labrum, e aquela profundidade de 50% da glenoide que tinha, perdeu, arrancou o labrum fora. Tá? Esse labrum às vezes cicatriza mais aqui embaixo, às vezes ele fica roto, às vezes ele rompe totalmente. Com as luxações recidivantes, vai tendo luxações, a borda da glenoide começa a erodir, começa a perder, o labrum já foi, aí começa a raspar a cabeça do húmero na glenoide, toda a vida que sai para frente, volta, começa a erodir a cabeça a borda anterior da glenoide. Tá? E essa borda anterior da glenoide é importante, ela faz parte do arco de congruência que vai formar a articulação do ombro, né? Então, se vai faltando osso, vai aumentando a instabilidade, a chance de luxação aumenta, ela vai aumentando. A lesão de Hill-Sachs, que eu estava falando, geralmente, quando a luxação, ela tende a acontecer com o ombro em abdução e rotação externa, e aí provoca essa luxação, essa lesão de Hill-Sachs na borda posterior inferior da glenoide. Dependendo da posição da Hill-Sachs, tem formas de medir isso através de tomografia e de arterressonância. A gente qualifica ela em engaging ou on-track, off-track. É para dizer que essa lesão de Hill-Sachs encaixa na glenoide. Quando ela encaixa na glenoide, é ruim, porque no momento que tu faz uma abdução e rotação externa e encaixa essa lesão do Hill-Sachs na glenoide, ela faz uma alavanca e luxa o ombro com mais facilidade. Então, quando não tem esse encaixe, é menos provável que luxe. Se tem esse encaixe, é pior. Então, isso também tem que ser avaliado. E a gente avalia através de exame complementar, através de arterressonância e tomografia. Tá? Aqui mais um slidezinho. Então, aqui mostrando sobre esse glenoid track. O que é o glenoid track? O track é a área que geralmente acontece a lesão de Hill-Sachs comparado com a área que essa cabeça do húmero trafega na glenoide. Tá? Então, a glenoide ela tem uma área onde essa parte do Hill-Sachs trafega. Se a lesão de Hill-Sachs ela é mais para dentro, aqui é mais para lateral, ela não encaixa aqui na borda da glenoide. Ó, tá? Aqui ela tem chance de encaixar. Tá? Se ela encaixar aqui, ela vai luxar com mais facilidade. Tá? E aí tem métodos de medir isso aqui para ver se ela é uma engaging ou non-engaging, ou off-track, on-track. Se ela não encaixa, ela é non-engaging, ou on-track, porque ela está na pista, ou off-track, fora da pista, né? Ou engaging, que ela vai engatar ali e vai provocar uma luxação. Então, o que é importante saber? Tem 3 tipos de lesões que podem acontecer. Lesão de bunker, na traumática, está sempre presente. Perda óssea da glenoide, quantos por cento? Se for recidiva, quanto mais vezes luxar, maior essa porcentagem de perda óssea da glenoide. Isso é importante. Lesão de Hill-Sachs, é engaging, é off-track? Isso tudo a gente vai avaliar através dos exames complementares. Outra coisa que é importante são os fatores de risco desses pacientes. Além das lesões que eles têm, outras coisas podem levar eles a ter a luxação. Idade jovem. Indivíduos abaixo de 20 anos com uma primoluxação, eles têm até 90% de chance de luxar de novo. Abaixo de 20 anos é muito alta a chance de luxação. Perda óssea da glenoide, também. O Hill-Sachs, como a gente já tinha falado, chance de luxação é maior. Frouxidão ligamentar, às vezes ele tem uma atraumática, uma instabilidade atraumática e sobrepõe uma traumática. Ele tem um trauma e aí ele está ferrado, porque ele tem uma atraumática e uma traumática, as duas juntos. A gente tem que tratar as duas muitas vezes, tá? Na hora até cirúrgico mesmo. Mas muitas vezes tratando só a lesão, dependendo de toda a avaliação, às vezes só a lesão anatômica já resolve, tratando ela, né? A luxação anterior prévia, quanto mais luxações vai ter mais chance de luxação. Déficit neurológico, ruptura do manguito rotador e a participação em esportes de contato, né? Futebol americano, jiu-jitsu, essas lutas marciais, a chance de luxação, não pela prática esportiva, mas pelo fato de ter chance de traumas, né? De queda e tal, aí pode ter uma luxação. Então, desses todos os fatores, o engaging Hill-Sachs, a lesão de Hill-Sachs, a perda óssea na glenoide e a idade, que é a idade jovem, são os fatores de riscos independentes, ou seja, só de ter um desses, a pessoa já tem muito mais chance de luxar. Tá? Aqui é um quadrinho só para exemplificar, aqui são lesões não engaging, e aí a perda óssea da glenoide, quanto mais por cento tem de perda óssea de glenoide, vai aumentando a chance de luxação, e a idade, quanto mais jovem, maior a chance de luxação. Tá? Então vai aumentando as chances de luxação. Como é que a gente trata, como é que a gente aborda esse paciente cirurgicamente? Então, a gente faz toda aquela avaliação da perda óssea glenoidal, do Hill-Sachs, e vamos ver qual é o tratamento que vai ser proposto. Se a perda óssea da glenoide tem menos de 25%, ou seja, aquela erosão
tem menos de 25% do total da glenoide, né, ela é um tipo de lesão. Opa, apertei sem querer aqui. Ela é um tipo de lesão que vai ser geralmente tratada com reparo artroscópico. Tá? Se junto dessa perda óssea da glenoide menor de 25%, eu tenho um Hill-Sachs on-track, que é bom isso, um Hill-Sachs on-track quer dizer que ele não encaixa, que ele não tem maior chance de luxação. Eu posso só reparar a lesão de bancar. Se eu tenho uma lesão menor de 25%, com um Hill-Sachs off-track, ou seja, aquele Hill-Sachs que tem chance de luxar, eu tenho que resolver essa lesão de Hill-Sachs. Como é que eu resolvo ela? Com um ramplissage. É uma técnica que a gente tenodesa o tendão do difrim espinal dentro do buraco da lesão de Hill-Sachs. Então, a gente preenche a lesão de Hill-Sachs com tendão. Então, aquele preenchimento desse buraco vai impedir que entre alguma coisa no buraco e não vai tender a luxar de novo. Quando a lesão da perda óssea da glenoide é maior que 25%, né, já tem que passar para aquilo que o Robson falou. Ainda hoje tem indicação para a cirurgia aberta. É essa, a lesão óssea com mais de 25%. Ou seja, quando tem essa perda grande da glenoide, vai ter um déficit ali de osso para anteparar esse húmero, a cabeça humeral. Então, a gente tem que colocar um enxerto ali ósseo para prevenir, para preencher essa falta de glenoide. Né? Então, a cirurgia de Latarjet está indicada nesses casos. É uma técnica que eu já vou mostrar mais para frente. E o on-track, off-track, é a mesma lesão de Hill-Sachs, quando está on-track, só Latarjet basta. Quando tem off-track, ou seja, tem aquele engate e tal, aí a gente tende a fazer um ramplissage ou, às vezes, preenche com enxerto ósseo mesmo a cabeça humeral. Como é uma cirurgia aberta, coloca o enxerto ósseo. Aqui a gente vai para o caso 1, tá? Eu separei alguns casinhos, vamos falar aqui um pouquinho. Então, um paciente de 33 anos, né, sinistro, o ombro direito, foi o ombro lesado, ele caiu no futebol. Tá? Ele teve o primeiro episódio na queda do futebol, de luxação, há 2 anos atrás. Depois disso, ainda teve mais 2 episódios. O último foi há 5 dias. 5 dias de quando eu preparei o caso, mas vamos pensar assim. No exame dele, então, o suco dele é negativo, o GAD é negativo. Opa, ele não é um cara, não tem hiperlacidão, ele não tem chance de ter traumática. Né? Ele tem uma luxação, teve um trauma, então eu penso em traumática. Né? Então, a apreensão dele é positiva, a recolocação é positiva. Opa, fala a favor de traumática. Vamos continuar pesquisando. No raio-x dele, aparentemente normal, mas tem uma lesãozinha da glenoide aqui embaixo, pequenininha, tá? Não sei se vocês conseguem ver, mas tem uma avulsãozinha óssea aqui da glenoide. Com um raio-x de rotação interna do húmero, a gente vê o defeito de Hill-Sachs aqui atrás. Tá? Ele tem um defeitozinho de Hill-Sachs. Aqui é um axilar, a gente não consegue ver muito. Geralmente serve para ver os defeitos de glenoide, mas aqui não aparece tanto, porque é um defeito pequeno. E a gente, na ressonância, a gente vê a lesão dele aqui. Ó, tá? Essa é a cápsula anterior e aqui é o labrum dele. O labrum dele devia estar aqui em cima. Ó, tá? Ele rompeu daqui e foi cicatrizar lá embaixo. Ó, tá? Aqui dá para ver melhor as fibras rompidas ali e a lesão de Hill-Sachs aqui atrás. Não é um Hill-Sachs tão grande, tá? Um Hill-Sachs pequeno, mas durante a cirurgia, a gente avaliando, a gente indicou artroscópica para ele, por causa do tipo de lesão dele, não tinha uma perda óssea tão grande, mas até depois avaliando intraoperatoriamente, a gente vê que tem um pouco de lesão óssea, vocês vão ver aqui no vídeo. E o Hill-Sachs, não vai aparecer a manobra, mas a gente faz uma manobra, essa manobra de abduz o braço em 90 graus de roda externa, e a gente vê que o Hill-Sachs encaixava na glenoide dele. Aí, quando a gente vê que encaixa, a gente parte para fazer o ramplissage. Eu acho que eu vou ter que dar o clique. Deixa eu ver se ele vai. Foi. Aquele é o início do vídeo, a gente faz uma inspeção articular, a ótica estava meio solta da câmera da ótica e aí ficou meio balançando assim. Mas aqui a gente faz uma inspeção articular, a gente avalia a lesão, ficou um pouco rápido e sobe logo para a cabeça do húmero para fazer o ramplissage. Já tinha feito o teste, aqui é o Hill-Sachs, a lesão óssea, é um buraquinho aqui, está aprofundado, e esse aqui em cima é o infraespinal. Aqui em cima eu vou com uma agulha, a gente faz a limpezinha, vai colocar uma âncora e vai suturar isso nesse buraco. A gente vai passar agora, ó, vai inserir a âncora. A âncora está sendo inserida, aí balança a cabeça, balança tudo o vídeo. Né? Aqui é os fios da âncora, esses fios vão ser pegos com uma pinça, que ela é tipo a gente chama de bird beak, é um bico de passarinho, a gente vai lá, consegue pegar o fio, atravessa pelo tendão e vai suturar esse tendão sobre o buraco da lesão de Hill-Sachs. Aí vai preencher, vai tampar. Não vai ter mais como ela engatar na glenoide, porque vai ter um tendão agora ali em cima desse buraco. Aí feita essa parte da lesão do ramplissage, a gente vai para a lesão de bancar. Né? Então aqui, ó, vocês estão vendo a glenoide. Tá? Agora, antes a visão era posterior, agora a visão está mais de cima. Então eu estou limpando
Ó, aqui é a glenoide, a borda anterior, para a direita é a glenoide, para a esquerda aqui é o ligamento. Tá? Eu estou limpando porque tem fibrose, tem bastante coisa aqui que a gente tem que limpar para cruentizar essa borda da glenoide e fazer cicatrizar o ligamento de volta nesse osso aqui da glenoide. Então a gente está limpando, ó, dá para ver que tem um pouco de perda óssea. Tá? Aqui é o shaver que a gente usa para limpar. Depois a gente vem com uma broquinha óssea para fazer o debridamento ósseo. Aí eu estou puxando o ligamento para mostrar ele onde é que ele tinha que estar. Então, agora a broquinha óssea para fazer a limpeza do osso. Ela cruentiza o osso para facilitar a cicatrização do ligamento. Aqui é a inserção da âncora, a gente usa âncora de tecido, tá? Então não vai aparecer nada no raio-x, a não ser aquela do remplissage que foi de metal. Então dessa âncora saem os fiozinhos, a gente vai agora com uma pinça que a gente chama de rabinho de porco, ela é enroladinha, a gente dá um ponto na cápsula e através dessa cápsula através dessa pinça a gente passa um fio azul que vai parecer que é tipo um fio de nylon, e esse fio a gente usa para transportar o fio da âncora pelo ligamento, pela cápsula. Então vai surgir aqui o fiozinho, ó. A gente vai agora empurrar o fiozinho para fora da pinça, vai vir com uma outra pinça e catar esse fiozinho aqui para puxar ele para fora e amarrar num desses fios da âncora e levar ele através do ligamento. Então a gente puxa ele lá para fora, ó, ele está lá fora junto com os fios da âncora. Agora a gente amarrou lá e vai puxar ele vai levar o fio da âncora, ó, pelo ligamento, já passou. Agora a gente pega e dá um nó na cápsula, junto, para grudar essa cápsula, esse lábio, na borda anterior da glenoide. Aqui eu botei outra âncora já vou dar mais um ponto, a gente tem que dar sempre pelo menos 3 pontos. Um bem inferior, um meio e mais superior. Tá? O que a gente pretende com isso aqui? Restabelecer a anatomia. A gente religa, bota o ligamento de volta na borda anterior da glenoide. Esse ligamento ele vai... a gente pega um pouco mais do que o necessário, às vezes, para aumentar, fazer um muro aqui na frente. Quando a gente enxerga esse muro aqui na frente, a gente fica contente. Ou seja, aquilo vai virar um neolabrum, vai com o tempo, a cicatrização e tal, aquilo vira um lábio novo. Tá? Então, ó, aqui já foi dado um ponto, está dando o terceiro ponto já. Tá? Aí vai formar o muro que eu falei ali. Ó, formou o muro lá. Tá? Antes não tinha nada, agora tem um negócio para cima da glenoide, que é um muro. Tá? O que mais segura não é tanto o muro, é mais o retencionamento da cápsula que vai impedir essa cápsula abrir de novo para esse húmero sair. Aqui com a visão de cima, a gente observa que ficou firme a sutura. Tá? Agora eu vou mostrar só mais um caso, é um caso diferente, mas é que esse ficou bem exemplificado a lesão de Bunker aqui de cima. Peraí. Ó, olhando de cima, a glenoide está aqui, aqui é a fenda, ó, e aqui é ligamento. Ó, tá? A cápsula está toda avulsionada aqui. Ó. Tá? Então aqui é uma lesão de Bunker clássica. Esse é um caso que a gente operou logo em seguida e ficou bem bom de ver. Assim, ó, tá? Essa fenda aqui não deveria existir, deveria estar ali colado isso aqui. E aqui já com os 3 pontos, ó, 1, 2 e um mais aqui em cima. 3 pontos dados, bem firme. Isso está resolvido. Aí vai reabilitar. Depois no final tem mais um caso, depois eu vou falar sobre reabilitação. O que a gente espera. Então aqui o raio-x pós-operatório, como eu falei, não aparece nenhuma âncora na glenoide. Essa da remplissage a gente bota de metal porque ela é uma âncora um pouco maior. Tá? E tem mais fios, então ela acaba sendo de metal. E aqui não tem problema ser de metal, mas de metal na articulação, se ficar um pouco saliente esse metal, pode dar artrose futura. Próximo caso, caso 2, paciente de 38 anos, destro, e agora é o ombro esquerdo que ele lesou. Ele faz kitesurf, jiu-jitsu, futebol, um cara bem ativo. O primeiro episódio dele foi há 10 anos, ele teve uma subluxação traumática, ou seja, ele teve um trauma e teve uma subluxação. Como é que você cria subluxação? Porque ele me relatou que ele conseguiu reduzir. Tá, mas qual é a diferença, qual é a importância clínica de saber se é luxação ou subluxação? Nenhuma. Se ela for traumática, as duas são a mesma doença, a mesma instabilidade, a instabilidade traumática, independente se for uma luxação ou subluxação. Não é menos grave porque foi uma subluxação. Não. Se foi traumática, ela vai ter a lesão igual da luxação. Se foi, foi só uma subluxação. Não, não foi só. Foi uma instabilidade. É uma instabilidade, gera instabilidade. Tá? Ele teve 4 recidivas, tanto que a primeira foi uma subluxação, ele teve 4 recidivas e o último episódio tinha sido há 2 semanas. No exame dele, ele tinha hiperlacidão, ele tinha todos os sinais de hiperlacidão em todas as articulações, ele tinha um sulco positivo, ou seja, ele tem um ligamento superior incompetente, frouxo, ele tem um GAD positivo, ele tem uma cápsula inferior incompetente, tá? E apreensão positiva e recolocação positiva, ou seja, esse cara ele provavelmente tinha uma atraumática com uma traumática, as duas junto, tá? Talvez falar isso agora não dá para a gente ter certeza, porque a gente não, como eu peguei ele depois de alguns casos de luxação,
Se eu pegasse ele no primeiro caso, eu conseguiria diferenciar, porque eu ia fazer os exames e ia ver que não tinha lesão. Aí eu poderia dizer que foi uma lesão atraumática. Mas se tinha lesão já desde o início, aí já era traumática desde o início. Então, essa não fica difícil de a gente estabelecer se ela é traumática com traumática ou só traumática mesmo. Porque às vezes ele tem só hiperlacidão, e às vezes essa hiperlacidão favoreceu o trauma dele. Nesse caso, como ele tinha essas lesões, ele era um cara muito ativo, e tinha essa hiperlacidão, tem alguns critérios que a gente utiliza, que é o EASY Score, que é um critério do Pascal Boileau, que é um cara que eu e o Robson admiramos bastante, que é um francês, é o papa da cirurgia do ombro. E ele fala nesses scores, que dependendo de alguns critérios, a lesão, a cirurgia de bunker artroscópica, a cirurgia por artroscopia vai falhar, tem uma chance de falha maior, de até 20% maior. Então, a gente tende a fazer o Latarjet nesses casos, que a gente usa esse critério e vê, e ele vai indicar qual cirurgia fazer. Então, nesse caso, a gente partiu para um Latarjet. Aqui está a lesão dele, é uma lesão de bunker dele. Aqui não está tão como a outra, porque ela meio que aderiu aqui, tá? Mas isso aqui é frouxo, isso aqui ele descola daqui. Tá? E o que é o Latarjet? O Latarjet é uma osteotomia do coracoide. Aqui nós estamos vendo de lado, foi tirado o húmero. Esse aqui é o tendão conjunto. Tá? O tendão conjunto ele se origina na ponta do coracoide. O coracoide é esse ossinho, essa proeminência óssea que tem aqui. A gente corta ele, faz uma osteotomia, serra, e aí tem esse pedacinho de osso com um tendão. Esse pedacinho de osso é colocado na frente da borda anterior, bem onde há a lesão de bunker, tá? E é colocado com 2 parafusos. Nas lesões com perda óssea bem acentuada, esse coracoide vai preencher a lesão óssea. Mas uma das coisas que mais estabiliza o ombro aqui não é tanto o enxerto ósseo, e sim esse tendão conjunto. Esse tendão conjunto ele é passado por dentro do subescapular, a gente divide o subescapular, vou mostrar mais ou menos agora a técnica cirúrgica, e aí ele tensiona o terço inferior do subescapular. Então, em abdução e rotação externa, esse tendão conjunto ele atravessa a frente do ombro e não deixa essa cabeça luxar. Então, mecanicamente, essa cirurgia é uma beleza, não luxa mais. Tem casos de 1000 cirurgias com 1% de luxação com essa técnica. Enquanto com a artroscópica, mesmo bem indicada, bem feita, ela tem às vezes índice de 10% até 15% de luxação de novo, de falha da cirurgia. Então, às vezes eu discuto isso com o paciente, se a gente fizer a técnica aberta, tu nunca mais vai luxar. Aí às vezes ele opta por isso. Mas quando é que eu faço isso? Quando eu vejo que ele é muito ativo, quando eu vejo que esse cara kitesurf, jiu-jitsu, joga futebol, o cara não para nunca. Pô, esse cara ele é muito ativo, uma hora ele vai ter uma chance de recidiva. Então a gente tende a fazer, nesses casos, o Latarjet. Já tem lugares no mundo onde, poucos, mas a gente já tem que já faz o Latarjet artroscópico. Tá? Depende de uma série de equipamentos, uma série de ferramentas para fazer isso e a gente ainda não tem disponível. Quem sabe no futuro chega aqui no Brasil, mas deve chegar, não demora muito. Então, a cirurgia ela é feita por um acesso deltopeitoral, essa incisão, não mais que 10 centímetros, até menos. Aqui ela deve ter, não medir essa lesão, essa incisão, mas geralmente ele fala de 6 a 8 centímetros, a gente consegue acessar a articulação. Para alguns pode parecer grande, mas isso eu garanto que é muito menor do que os acessos de fratura que a gente faz. É um acesso diretamente na articulação, aqui a gente já encontra de cara o coracoide, tá? O coracoide está aqui, isso aqui é o tendão conjunto indo lá para baixo. A gente então separa, faz a osteotomia com uma serrinha, isso aqui é foto de um livro, tá? Não tem essa serrinha, a gente faz com osteótomo, mas dá a mesma coisa praticamente, só que dá mais trabalho. E aqui é feita com essa serrinha oscilatória, faz a osteotomia do coracoide. Então aqui ele separa o coracoide e prepara a superfície que vai entrar em contato com a glenoide. Essa já voltou a ser uma foto minha. Aqui o coracoide preparado, tá? A gente vai colocar um guia para fazer os furinhos no coracoide, para colocar os 2 parafusos. Esse guia ele tem exatamente 1 centímetro de distância entre os 2 furos. Aqui já é o acesso no subescapular. Eu sei que é difícil para quem não opera entender isso aqui, mas o subescapular está vindo nessa direção, se inserindo o número. Tá? Então, os 2 terços superiores do subescapular estão aqui nessa massa vermelha, e o terço inferior está aqui para baixo. Eu abri a gente faz um split. Eu não leso o subescapular, eu abro entre as fibras e consigo um espacinho para minha entrar do lado e na articulação. Esse branquinho que aparece aqui é a cápsula do húmero, a cápsula glenumeral. Aqui uma foto de livro, onde a cápsula já está aberta, né? Aqui é a cabeça humeral e lá embaixo a glenoide. Então a cápsula vai ser aberta para os lados e a cabeça humeral a gente consegue ver a articulação aqui dentro. Tá? E a gente vai indo, que chega na glenoide. Está difícil de ver aqui, mas
Aqui é a glenoide, aqui já é a borda anterior já cruentizada, para preparar para pôr o enxerto. Aqui tem uma foto mais de zoom, aqui, ó, a glenoide, a articulação. A cabeça humeral estaria aqui assim, ela está afastada, mas ela estaria aqui assim, a cabeça humeral. E aqui é a frente da glenoide, aqui é a borda anterior. O ligamento se insere aqui. A gente não dá bola para o ligamento, a gente deixa ele de lado e coloca o ossinho, aquele que a gente tirou, bem aqui. E coloca 2 parafusos nessa direção aqui, ó. Tá? Ó, essa é a direção que o parafuso entra. Tá? Tem que ter uma distânciazinha para não ficar com o enxerto sobre a articulação, ele tem que ficar rente à glenoide. E aqui também está difícil de ver, mas acreditem, tem um enxerto aqui, aqui é a glenoide, tem 2 parafusinhos aqui, ele está verdinho aqui, que é de titânio, e ele está posto ali e fixado. Tá? Então, isso é o mecanismo de funcionamento da cirurgia, ó, que é o subescapular, né? Ele é aberto e colocado o enxerto lá, que foi dado pontinho na cápsula, com um ligamentozinho que a gente deixa preso ao coracoide, e quando faz a abdução e rotação externa, ó, o tendão conjunto ele pressiona esse terço inferior do subescapular, que esse terço inferior do subescapular ele é adjacente, ele é junto da cápsula articular, daquela porção anterior da cápsula que tem que estar íntegra. Então a gente tensionando isso aqui aumenta a estabilidade do húmero. Esse húmero dificilmente vai sair daqui para frente, tá? Ele não vem para frente. Então aqui é o raio-x pós-operatório com os 2 parafusos, né? A gente consegue ver a articulação bem direitinho aqui, ó, tá? O enxerto está bem nessa posiçãozinha aqui. Aqui é um raio-x em perfil, tá? O enxerto está aqui, ó, tá? E um raio-x axilar. O enxerto está aqui na frente, ó. Aqui dá para ver um pouquinho melhor, ó. Aqui é a glenoide, o húmero está lá e o enxerto está aqui. Bom, isso é o que a gente tinha para mostrar para vocês. A cicatriz pós-operatória, é pouquinha coisa, a gente dá um pontinho intradérmico, fica bonitinho. O que a gente espera de vocês? O que a gente quer na reabilitação? Como é que faz? A reabilitação da latargia é mais simples que a da artroscópica. Tá? Eu vou falar sobre a artroscópica e tudo que você fizer para a artroscópica, se fizer na latargia, vai dar certo, porque a latargia é mais tranquilo ainda. Tá? Então, a primeira fase, que é a fase pós-cirúrgica imediata, as primeiras 3 semanas, né, a gente deixa a tipóia contínua, né, ele vai fazer ademe passivo do cotovelo, mão, tal, vai ficar apertando bolinha, tá, a gente pode estimular a mobilidade escapular, pode mexer a escápula, deve dormir com a tipóia, né, o banho com o braço ao lado do corpo, crioterapia e educar o paciente sobre postura e posição articular. Os isométricos devem começar na 3ª semana. Tá? Fase 2, então a fase de proteção, já começamos com a ADM passiva, entre a 4ª e a 5ª semana. Continua usando a tipóia, mas aqui a tipóia vai ser já mais liberada em casa, ele vai usar mais para sair no mercado, para sair na igreja e tal, para proteção. A ADM passiva deve ser iniciada com moderação, sempre moderação, tá? A flexão, elevação, rotação interna pode ir até onde ele conseguir, não tem problema. O que a gente tem medo, que foi onde a gente operou, é a rotação externa. A rotação externa tem que ser limitada até 30 graus a 20 graus de abdução. Não tenta inicialmente com o braço aduzido, começa com a abdução e vai até 30 graus, e a abdução de 90 graus até 30 graus também de rotação. De novo. A abdução de 20 graus e rotação externa até 30 graus. A abdução de 90 graus, rotação externa até 30 graus. Nessas primeiras 4 a 5 semanas, até 30 graus. Tá? Pode fazer pendular, pode continuar com a crioterapia se necessário. E a isometria do manguito rotador em neutro, ou seja, o manguito rotador pode apertar a bolinha, empurrar a parede, né? Fazer aquele manguito rotador isométrico em neutro. Tá? E quais são os critérios para a próxima fase, para a fase 3? Né? Critérios para progressão é quando ele conseguir uma flexão e rotação interna quase que completa, a rotação externa já em 30 graus, se ele estiver deixando em 30 graus, em adução, daí que vai começar com a abdução, e quando ele conseguir, com o braço ao lado do corpo, chegar a 30 graus, ele pode progredir para a próxima fase. Tá? E se ele consegue iniciar o alongamento, aumentar esse 30 graus em abdução em 90 graus. Em 90 graus, a rotação é maior, por isso que a gente permite um pouquinho mais de rotação. Em adução, a rotação ela é menor. Né? Quando a gente vai abduzindo, vai aumentando o grau de rotação. Então, a gente permite um pouco mais de rotação externa quanto maior o ângulo de abdução. Então, fase 3.
A ADM passiva continua, né? A elevação, flexão e rotação interna já vai estar bem bom, já estamos com 6 para 7 semanas, só que tem que tomar cuidado ainda com a rotação externa, vai progredindo lentamente. A rotação externa é a cirurgia. A cirurgia foi feita para evitar a rotação externa, então não pode, tem que ir devagarzinho. O que é o devagarzinho? Vai até o limite da dor, limite que o paciente sente dor, e ele tem que parar o exercício e não ter dor. Se ele tem dor, parou, está com dor é porque forçou demais. Ele tem que sentir dor, parou, não tem dor. Ah, está tendo dor em casa, está fazendo força demais. Não é para ter dor em casa. Pode já progredir para a ADM ativa, né? Começa com as ADMs ativas, com restrição da gravidade, com resistidas à gravidade, né? Em posições que vão restringir a gravidade. Aí alongamento da cápsula posterior, aí pode alongar com o braço cruzado na frente, com rotação interna, deitado sobre o ombro e rotar interno, que é o melhor jeito de ganhar a rotação interna, alongar a cápsula posterior. Alongar o peitoral menor, tá? Porque o paciente mobilizado ele fica muito assim, às vezes o peitoral menor pode contrair, então tem que dar uma alongada no peitoral maior. E fortalecer os retratores da escápula, né? Que eu botei umas fotinhos aqui para exemplificar bem. Aqui ele está indo de um lado para o outro, né? E aqui da frente para trás, para trabalhar bastante a escápula, ou, né, apoiado na parede com uma bandinha e fazendo movimentos de amplitude de movimento com o ombro. Isso aí vai treinar bem a escápula e treina o manguito rotador também. Na fase já de fortalecimento, já estamos com 8 a 12 semanas, tá? 8 a 12 semanas, estamos chegando perto de 3 meses, tá? A rotação externa já pode ir até 65 graus a 20 graus de abdução e 75 graus a 90 graus de abdução. E vai indo, vai progredindo. Com 10 semanas, entre 10 e 12 semanas, tá? É quando a gente quer que o paciente esteja bem já. A gente imagina que ele vai estar bem em 12 semanas. É querer demais às vezes, mas a gente imagina isso. A gente quer que com 12 semanas, com 3 meses, ele esteja bem. Tá? Então já pode, até a partir da 10ª semana, já fazer a ADM passiva, o ganho de movimento em qualquer plano. Vai tentar conseguir o que conseguir de ADM. Não tem mais ter medo a partir de 10 semanas. Tá? Então, essa é uma parte importante. Entre 8 e 10 semanas tem uma limitação, depois da 10ª semana, toca a ficha para ganhar movimento, ganhar a rotação externa, principalmente. A gente espera que já a elevação, a rotação interna já estejam ganhas. Tá? E vai continuando, progredindo o fortalecimento dele, gradual. Vai aumentando a capacidade de fortalecimento do manguito, do deltoide, da escápula. Né? Com 12 a 16 semanas é quando a gente já começa a preparar ele para voltar para o esporte. Ele quer voltar para a atividade. Então, ele pode manter o alongamento se necessário, fortalecimento, e ele já pode começar algumas atividades. Por exemplo, golfe, um tênis, evitando o saque, qualquer tipo de atividade que ele evite aqui movimentos com abdução e rotação externa, evitar movimentos acima da cabeça. Então, nesse período entre 3 e 4 meses, 12 e 16 semanas, a gente pode permitir um retorno ao esporte ou até para a academia, desde que evite posições em que ponha em risco o ombro, tá? Que é a abdução e rotação externa. E a partir de 4 meses, retorno intermitente ao esporte. A gente espera que com 4 meses ele já esteja bem fortalecido, com força boa já para voltar, e a gente manda ele voltar ao esporte dele aos poucos, não manda ele voltar a jogar tênis ou sei lá o que for com tudo. Ele tem que praticar o gesto esportivo de novo, ele tem que ir devagarzinho, pegando a propriocepção de novo, para ele aprender a jogar, para ele evitar uma nova luxação. Então, na fase de retorno à atividade, quais são os critérios para retornar? Primeiro, o cirurgião dizer que pode voltar. Depois, o ombro sem dor, sem sinais de instabilidade, ou seja, uma apreensão negativa, a gente pega o braço dele, faz rotação externa, ele não tem apreensão. Beleza, esse cara tá bom. ADM adequado, né? Ele não pode ter uma limitação de ADM, como é que vai voltar a praticar esporte com ADM limitada? Isso vai sobrecarregar outras estruturas do ombro, pode trazer outras lesões. E a força total em comparação ao contralateral. A gente compara um ombro com o outro, se tiver uma força ali 90%, 80% da contralateral, dá para liberar dependendo do esporte. É isso. Obrigado. Alguma dúvida?